Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento àquelas nossas aulas. Um bom dia a todos, ou boa noite, e boa tarde, de acordo com o horário que vocês estejam me vendo, né? Então vamos prosseguir nossas aulas. Nós estamos analisando o nivelamento trigonométrico e vamos agora revisitar a questão da propagação dos erros. Nós tínhamos chegado a uma expressão da diferença de nível entre dois pontos, que era essa expressão, né? D cosseno de Z mais a altura do instrumento menos a altura do objeto visado mais o efeito da curvatura da Terra nessa nivelamento menos o efeito da refração atmosférica. Nós estamos vendo então que o desnível, isso aqui é como se fosse, vamos supor, nessa variável, né? Nós temos que essa função aqui, essa função do desnível, ela é uma função de 6 variáveis: D, Z, I, O, E e R. Uma função de 6 variáveis. Cada uma dessas variáveis, o D, o Z, o I, o O, questão do efeito da refração atmosférica, né? Tem erros, tem inevitáveis erros. E esses erros inseridos ou acarretados ou observados nessas variáveis, eles vão se propagar para o valor da incerteza do desnível. Como é que se dá essa propagação? Como? Então vamos revisitar a lei de propagação das incertezas que nós já tivemos ocasião de ver em outras aulas passadas. Vamos ver como é que essas incertezas se propagam. Então, para o caso de uma variável, para apenas uma variável, vamos supor, uma variável y ser dependente do valor da variável x. Essa variável x pode ser um comprimento, pode ser uma grandeza qualquer. A incerteza dessa variável x sendo medidas várias vezes vai produzir uma média, e essa média pode ser plotada aqui num eixo, por exemplo, no eixo do x, e essa média nós já vimos que ela tem uma incerteza. Aqui a média mais, vamos supor assim que seria o erro da média, desvio padrão da média, e aqui a média menos o desvio padrão da média. Como se procederá, como se dará o efeito dessa média numa função y igual a f de x? O valor da função para essa média está aqui, f de x barra. Entretanto, essa função aqui, y, aqui seria, vamos supor, o eixo dos y, onde nós vamos ver o erro dessa média, ele tem uma incerteza, que tem esse limite aqui e tem também esse x mais barra aqui. Direitinho. Então aqui está a incerteza da função. Esse y aqui, ele vai assumir um valor que vai ser dado lá, vamos supor que eu sou sua média, mais ou menos um dy, um delta y. Está aqui o delta y. Esse valor então de delta y aqui, ele vai depender de quão pequeno são esses valores em relação ao x, aqui como se fosse o desvio padrão da média, e vai depender também da natureza dessa função.
dependendo da natureza dessa função, a taxa de variação desse erro aqui nela será maior ou menor. O cálculo diferencial pode nos ajudar a resolver essa questão. Então, por exemplo, nós sabemos que a tangente trigonométrica dessa tangente à curva é numericamente igual à derivada da função nesse ponto. Então nós temos aqui, por exemplo, o valor desse ΔY, aqui seria como se fosse um ΔX, e o ΔY seria igual a esse ΔX vezes a tangente desse ângulo aqui. Seria a tangente desse ângulo vezes o ΔX. A tangente trigonométrica desse ângulo é numericamente igual à derivada da função nesse ponto, a um f' de x, usando a notação de Newton ou usando a notação de Leibniz, a um dy dx. Então, conhecendo a função, a sua derivada nesse ponto, multiplicado pela variação do x, nos dá a variação desse y. Então temos a variação dele. Então reparem que isso daí vale para apenas uma variável. Como seria para duas variáveis? Para duas variáveis, vamos supor que tivéssemos aqui uma função de duas variáveis, x e y. Então, nesse caso, aqui teríamos o eixo e marcar os valores de x, aqui os valores de y e aqui os valores de z. Esse valor de x, ele teria então aqui um mais ou menos ΔX, o valor de y, a média aqui é mais ou menos um valor, né, que seria mais ou menos um ΔY, ou um dy, né, vamos dizer, como se fosse um incremento, e aqui um dx. E com isso, teríamos a variável, o valor dessa variável em 3 dimensões, vamos supor que fosse uma superfície mais ou menos assim. Essa superfície aqui também teria aqui uma região de incerteza. Teria essa região de incerteza em função das incertezas dessa variável. E essa incerteza aqui seria, vamos supor, aqui teria o z e seria aqui um dz. Para cada valor da variável incerteza de dx, teria incerteza dy. Então, por exemplo, um dy1 seria em função dessa variação de dy. Como são duas variáveis, em vez de usar a notação de Newton para uma variável, ou de Leibniz, usa-se essa notação de derivada, que é chamada de derivada parcial. A derivada da função em relação a x, essa letrinha grega aqui é d-rond, chama-se d-rond. d-rond f d-rond x seria a derivada parcial de f em relação a x, lá a outra variável é considerada constante, e aqui seria o incremento da variável x1, e aqui mais d-rond f d-rond y, e aqui aquele incremento da variável y1. Isso, ao se fazer uma medição de x e de y, acarretaria no valor de z isso. E se fizesse uma outra medição de x e uma outra medição de y, então teríamos aqui um novo valor para a variável z, que seria a taxa de função da função em relação a x. A região da curva é a mesma, então nós temos ali a derivada seria lá a mesma. Aqui a segunda incremento de x mais d-rond f d-rond y mais o segundo incremento de y. E assim sucessivamente até uma n-ésima, n medidas, né, da variável x. Teríamos aqui um d-rond f
dρ de x dxn mais um dρ de f dρ de y dyn. Vamos elevar ao quadrado ambos os membros dessa expressão. Então teríamos aqui, elevando ao quadrado, dz1 ao quadrado mais dz2 ao quadrado mais etc. mais dzn ao quadrado é igual ao quadrado desse binômio aqui, ó, seria esse, vamos chamar assim, dρ de f, dρ de x, dx1 mais dρ de f, dρ de y, dy1 ao quadrado mais esse binômio ao quadrado, dρ de f, dρ de x, dx2 mais dρ de f, dρ de y mais o dy2 ao quadrado e etc. Iriam elevando ao quadrado todos esses membros e assim por diante. Vamos aplicar aqui a notação de somatório. Aplicando a notação de somatório, nós teremos aqui o somatório de dz ao quadrado, dzi, e variando de 1 a n, seria igual a esse somatório desses binômios ao quadrado. Seria dρ de f, dρ de x, mais vezes o dxi mais dρ de f, dρ de y, dyi, isso tudo ao quadrado. Teríamos aqui, então, elevando tudo ao quadrado. Vamos agora desenvolver esse binômio aqui, ó, o quadrado desse binômio, aqui em cima. Então nós temos aqui somatório de dz ao quadrado, dzi ao quadrado, i igual a 1 a n, sendo igual, aqui teríamos somatório, também mesmo intervalo, i igual a 1 a n, e aqui teríamos o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então teríamos o quadrado do primeiro, dρ de f, dρ de x, ao quadrado, dxi ao quadrado, mais dρ de f, dρ de y ao quadrado, dyi ao quadrado, mais duas vezes esse produto aqui, dρ de f, dρ de x, dρ de f, dρ de y, dxi vezes dxy, dxi vezes dyi, dxi vezes dyi, né? Então, se nós aplicarmos agora aqui a propriedade do somatório, a propriedade distributiva do somatório do produto em relação à soma, e considerando que essas derivadas aqui, né, a região da função que estamos analisando não se modificou, então elas são constantes. Então esse somatório vamos aplicá-lo aos incrementos. Então esse somatório igual a 1 a n desse dzi ao quadrado vai ser igual dρ de f, dρ de x ao quadrado vezes o somatório. Eu não vou botar 1 a n para não sobrecarregar aqui a notação de dxi ao quadrado mais nesse somatório aplicado aqui dρ de f, dρ de y ao quadrado, somatório
de dy i ao quadrado mais 2 vezes esse produto cruzado aqui, d de x, d de y, d de f, d de y, vezes o somatório de dxi, dyi. Temos isso aqui direitinho, tá. Vamos agora dividir ambos os membros por n-1. Dividir ambos os membros por n-1. Dividimos por n-1 e não por n, porque no caso nós tomamos a média e esses resíduos todos estão em relação à média. Então no caso do cálculo aqui, não vão ser mais n elementos nessa série, sim n-1, porque é o grau de liberdade que nós temos aqui. A média foi calculada em função dos n elementos. Então dividindo aqui, ó, esse daqui por n-1, dividimos esse elemento aqui por n-1 e dividimos esse, tudo membro a membro, por n-1. Então reparem aqui, somatório dos resíduos em relação à média ao quadrado por n-1, isso daqui é a definição da variância de Z. É a variância de Z. Isso aqui se vê a variância de Z. E aqui, d de f, d de x ao quadrado, isso daqui é a variância do x. Variância da variável x, que é como se fosse o desvio padrão ao quadrado. Soma dos desvios em relação à média, dividido por n-1, vocês já estão acostumados com outros exercícios, que isso daqui é aquela definição de desvio padrão. Está ela aqui. Desvio padrão, que no caso ao quadrado é a variância. Mas, aqui no caso, a mesma coisa aqui, d de f, d de y ao quadrado, aqui dividido também por n-1, vai dar a variância de y, a variância de y ao quadrado, e aqui vai dar 2 vezes esse d de f, d de x, d de f, d de y, e esse produto cruzado aqui, isso é chamado covariância. É a covariância de x, vamos chamar com a letra sigma assim, botando o índice xy. A covariância de xy. O que é a covariância de uma variável em relação à outra? É o quanto a variação, por exemplo, que essa variável x causa na medida da variável y. Nesse caso, nós dizemos que elas são correlacionadas quando existe a covariância. Quer dizer, quando existe essa interferência da medida de uma variável na outra, nós dizemos que elas são correlacionadas, e essa covariância, co quer dizer junto, varia junto, copiloto, companheiro, coplanar, esse com de junto, elas variam juntas. Então, quando variam juntas, essa covariância existe. Quando uma não tem nada a ver com a outra, quando a medida de uma variável não interfere em nada na medida da outra, então essa covariância aqui é nula. E só então existirão esses dois termos aqui. Tá? Então essa é a lei de propagação da covariância. Nós já vimos em aulas anteriores que essa covariância, que essa lei de propagação, ela pode ser colocada em notação matricial, porque hoje em dia, com essas tecnologias de auxílio que nós temos em relação ao cálculo, existem softwares de matrizes, de produtos de matrizes, que nos auxiliam muito no cálculo. Um desses softwares, vamos falar aqui, todos os estudantes conhecem, todos os engenheiros, é chamado o MATLAB, né? Ele ajuda muito. Então isso daqui é uma equação, chamada uma quádrica, é uma superfície no espaço chamado quádrica. E ela pode ser colocada em forma matricial da seguinte maneira. Então, em forma de matrizes, isso aqui seria uma matriz unitária, que seria de um elemento, a variância desse elemento, e aqui seriam, no caso, outra matriz, uma matriz linha, ou um vetor linha, dado por o vetor das derivadas parciais, aqui d de f, d de
e y, seriam duas variáveis parciais. Aqui assim, então, seria essa matriz variância-covariância. Nessa matriz aqui, na diagonal principal, teríamos as covariâncias das variáveis. E aqui, no caso, as covariâncias. Covariância de x em relação a y, a covariância de y em relação a x, que são iguais. A covariância de uma em relação a outra e da outra em relação a essa são iguais. Os dois termos são iguais. Essa matriz é uma matriz simétrica em relação à diagonal principal. E aqui nós temos um vetor coluna, d de f, d de x, d de f, d de y, que é também um vetor coluna das derivadas parciais. Então, isso aqui é a notação matricial de y. Se eu aconselho a vocês, os alunos, aos instrutores, a fazerem o produto dessas matrizes, aqui, vocês sabem, quem não se lembra mais, tem naquelas minhas aulas iniciais, feito pausadamente a questão do produto matricial, vocês vão ver que isto reproduz isto, direitinho, né? Então, isso pode ser colocado de uma maneira compacta, né? Eu já falei lá, isso aqui seria, como é mais de uma variável, seria o desvio padrão dessas variáveis, matriz, variância, covariância, aqui dos dados, né? Desses dados, desses y, dos dados, aqui assim. Então essa aqui seria a matriz variância de z, seria ela aqui, z ao quadrado. Aqui seria aquela matriz das derivadas parciais. Aqui seria aquela matriz variância, covariância dos dados. E aqui seria a matriz transposta dessa. Essa aqui é linha, aquela coluna. A matriz transposta dessa daqui. Então essa aqui é a lei de propagação dos erros. Lei de propagação dos erros, de uma forma compacta, de todas as variáveis. O que eu fiz aqui para duas variáveis se faz em relação a n variáveis, tudo direitinho, tá? Então, essa primeira aula de revisitando, né, nós estamos revisitando essa lei de propagação dos erros, mas eu aconselho vocês a revisitar, como eu já falei, o conceito da aprendizagem, né, é contínuo, né? Se vocês notem que lá naquele nosso papo, que a matemática é como uma escada, né, que todos os degraus devem estar direitinhos, e nós devemos identificar onde estão as nossas falhas e recordar aquilo para que o degrau fique certinho. Então isso está assim, né? Isso daqui é interessante para quem vai desempenhar funções de instrutor ou de professor, ter esses conceitos direitinho, né? E é muito importante o instrutor e o professor, né, em relação à turma, estar preparado para responder questões assim do aluno, né? Eu dou como exemplo da minha experiência profissional, assim, lá na década de 80, né, eu dava aulas no Instituto Militar de Engenharia, alunos de excelente nível, e também dei aula durante toda a minha carreira universitária no Magistério Superior da Marinha, em cursos de pós-graduação, no caso da DHN, curso de aperfeiçoamento em hidrografia e navegação, né? E haviam alunos que resistiam a aceitar coisas assim, dadas assim, como uma fórmula, né? Então não foi nesse caso aqui, mas foi em outro, né, que eu coloquei uma expressão, uma figura no quadro, e dela escrevi direto uma fórmula, e um aluno levantou a mão, um tenente levantou a mão, isso lá no Instituto Militar de Engenharia, e falou: professor, eu não estou identificando a figura com a expressão, o senhor podia, por favor, demonstrar essa expressão? E eu peguei minhas notas de aula, que eu sempre preparo minhas aulas, botei do lado, apaguei o quadro e fiz uma demonstração como eu fiz aqui. Por exemplo, aqui eu poderia chegar, vocês poderiam chegar, olha, a lei de propagação dos erros na forma matricial é essa, e dada aquela primeira expressão inicial lá do nivelamento trigonométrico, e algum aluno, aqueles alunos que têm um espírito mais diz, professor, eu não estou identificando essa expressão final com essa inicial, o senhor, por favor, podia me demonstrar? E é interessante que o professor demonstre, ele vai captar o respeito em relação à turma, e essa é a diferença entre o líder e o chefe. O professor é um líder, a turma tem que confiar nele, e isso daí
vai fazer muito bem para o processo de ensino-aprendizagem. Então, por hora, é isso que estávamos querendo demonstrar, revisitar, e para as próximas aulas vamos ver o estudo daquelas incertezas no nivelamento trigonométrico no lateral e como eles se processam. Então, até a vista.